Bom dia, gente. Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre e nós vamos falar sobre o nascimento da República, né? Quais os motivos que levaram ao início da República Brasileira? Eu coloquei aqui para vocês alguns antecedentes, né, do período republicano, a modernização do Brasil, o desgaste da monarquia, né, da figura de Dom Pedro II, que começou a haver forte oposição ao seu governo, o republicanismo e a abolição da escravidão. A abolição da escravidão foi um dos grandes motivos que levou, né, à perda da figura do imperador, né, a perda de autoridade, porque a grande elite brasileira que vivia, né, desse trabalho escravo não gostou dessa libertação dos escravos. Os atritos entre a coroa, a igreja e o exército, né, porque o exército, após a Guerra do Paraguai, ele começou a ser considerado, a perceber que ele não era valorizado, que os outros exércitos eram muito mais valorizados, e ele começou a querer que o imperador desse mais valor, mais dinheiro, uma maior remuneração ao exército. Há os atritos entre coroa e igreja, porque Dom Pedro II começou a colocar aí, né, a maçonaria e a igreja uma contra a outra, a união entre os militares e, em 15 de novembro, a proclamação da República. Nós vamos falar sobre um pouco desse motivo, tá? Essa fundação da República foi a união entre os republicanos civis e os militares. Foi um golpe militar, né, no qual a gente vai ter o início da República dos Marechais, aliada ao desgaste do regime monárquico com a Igreja Católica, possibilitou o golpe, que foi o golpe da República no Brasil. Em 15 de novembro de 89, a monarquia passou a ser extinta no Brasil e formou-se o chamado governo republicano provisório. Esse governo republicano provisório, ele foi liderado inicialmente pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E esse marechal tomou algumas medidas que vão marcar esse novo período, né? Então, quando ele entra no governo, a intenção dele é organizar a casa da maneira que ele quer. Para isso, criaram-se aí os símbolos republicanos, como esse brasão que eu coloquei para vocês. E todos os outros símbolos monárquicos, né, todos os outros símbolos que lembrariam a monarquia portuguesa foram retirados de todos os locais. Então, algumas medidas do Marechal Deodoro da Fonseca foi o federalismo, que nós vamos falar aqui sobre ela, né? Esse federalismo, ele é um sistema político federativo que se caracteriza pela descentralização do poder, ou seja, pela retirada da monarquia, de um rei, né? Que vai conceder a todos uma maior autonomia, né? Uma autonomia legislativa aos estados da União, que podem, por exemplo, decidir sobre obras públicas, impostos, educação, segurança e etc. Essas decisões só não podem contrariar as leis máximas do país, que são expressas na Constituição. Então, no federalismo, as antigas províncias, né, elas foram transformadas em estados membros de uma república que atendia aos interesses dos grupos liberais. Isso lhe dava uma maior autonomia, ela poderia decidir, né, quais medidas ela adotaria dentro do seu sistema. Outra coisa que foi adotada por Marechal Deodoro foi a separação entre a igreja e Estado. Ele acaba com aquele chamado regime do padroado, né, em que o Estado ele controlava e vinculava a religião e o governo. A partir de agora, o catolicismo deixa de ser a religião oficial do Estado e a gente começa a ter o Estado laico, né? Isso desagradou extremamente o clero católico. Marechal Deodoro da Fonseca também vai criar os chamados registros civis, que até então não existia, né? Esses registros civis são os registros de nascimento, casamento e óbito, porque até então só existia os registros de batismo, né? Porque a maioria das pessoas eram batizadas na Igreja Católica e a Igreja Católica monopolizava isso aí. Então só existia registro de batizado, que é um registro religioso. Não existiam registros civis. Os símbolos nacionais, como eu falei para vocês, né, foram encomendados nova bandeira, novos brasões, um hino nacional, para destruir e substituir qualquer vestígio da monarquia. E a chamada naturalização. O que era essa naturalização? Entra em vigor, né, esse decreto que vai dizer que os estrangeiros que residem no Brasil tornam-se cidadãos brasileiros a partir desse decreto. Um dos objetivos dessa naturalização foi amenizar esse sentimento de exclusão, né, dos portugueses. Então, além disso, esse governo provisório ele vai convocar eleições parlamentares para poder elaborar uma assembleia que estaria encarregada de elaborar uma nova Constituição
né, acabando com aquela constituição que havia na monarquia. Então, esse brasão aqui, né, da República Federativa, foi criado a partir do momento em que nós começamos o movimento republicano. Então, esse período republicano é dividido em várias fases, né? Nesse capítulo, nós vamos estudar a Primeira República. E aqui nós falamos que havia a chamada República da Espada, porque a partir desse momento, toda a nossa história estará vinculada aos marechais, né? Que são os militares que tomam o poder nesse período. E nós vamos ter o que a gente chama de crise do encilhamento. Nesse governo provisório, nós vamos ter um ministro da Fazenda que é chamado de Rui Barbosa. E Rui Barbosa vai implementar uma nova política econômica. Essa política, né, a gente deu o nome de encilhamento. Ela entrou em vigor em janeiro de 89 e ela significava uma nova maneira de estimular o desenvolvimento, né, da indústria. Então, ele começou a fazer o quê? Ele permitiu que alguns bancos emitissem dinheiro, né, papel moeda, para investir aí nessas indústrias. Só que o que aconteceu é que esses bancos emitiram dinheiro demais. E aí, mesmo investindo na indústria, a gente continuava tendo dinheiro, né, papel moeda acumulado. E essa crise do encilhamento, ela vai provocar uma das maiores crises que nós tivemos econômicas na República, tá? E eu coloquei aqui para você que elas vão gerar desemprego, né, inflação, aumento da inflação e uma imensa crise social. Essa charge aí ironiza a tentativa de Rui Barbosa, né, que era o ministro da Fazenda, de equilibrar as contas do governo, né, porque ele não conseguiu e por isso que a gente teve essa crise econômica. Então, os três fatores que vão estar ligados a essa crise é a chamada inflação, surgimento das empresas fantasma e a especulação financeira. A inflação é porque esses bancos vão emitir mais dinheiro do que o necessário, o que vai gerar a inflação, que é o aumento desordenado do preço dos produtos. Então, um produto que hoje pela manhã está um valor X, à tarde já subiu 30% a 40%. E ocorreu o que a gente chama de congelamento do salário dos trabalhadores. Esses trabalhadores eles não receberam a mais por isso. Então, começou a haver esse desequilíbrio, essa inflação. Houve também esse surgimento das empresas fantasmas, que foi esse grande volume de dinheiro e a falta de controle do próprio governo que possibilitou a formação dessas empresas fantasmas, tá? Que tinham o objetivo de obter crédito fácil nos bancos, né? Acumular dinheiro. E a especulação financeira, que o dono dessas empresas conseguiam dinheiro, vender ações e etc. Muitos cafeicultores também estavam nesse período e contestaram essa chamada crise do encilhamento. A gente pode falar que, de uma maneira geral, gente, a República, eu coloquei aqui para vocês, cada um, né, dos marechais que governaram esse período republicano. E nós vamos depois estar falando de cada um deles em particular. Então, a gente inicia com o Marechal Deodoro da Fonseca, depois tem Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e depois Marechal Hermes da Fonseca. E aí nós vamos falar de cada um deles daqui a pouco. Nesse período, essa implementação da República ela não trouxe grandes transformações na sociedade, tá? Porque quando a gente pensa em uma república, a gente pensa, né, numa igualdade, né, nos direitos populares. Então, essa república não promoveu esses direitos populares. Não havia nenhuma lei que garantisse direito aos operários, aos trabalhadores, nada disso, tá? Então, a gente costuma dizer que é um período de chamada falsa república. Então, em 1890, nós vamos ter aí a chamada nova Constituição, que é a Constituição Republicana. Essa Constituição Republicana vai trazer os principais tópicos, como o governo vai adotar a chamada forma republicana de Estado, né, no qual a gente tem um presidente, que se torna o chefe do governo, que é auxiliada por ministros, né? A divisão dos poderes, a gente vai acabar com o chamado poder moderador, que era o poder exclusivo do imperador, e vai passar a ter os três únicos poderes, que é legislativo, executivo e judiciário. A cidadania e o direito ao voto, né? Esse direito ao voto vai ser garantido somente aos homens brasileiros maiores de 21 anos, impedindo de votar aquelas pessoas analfabetas, mulheres, mendigos, soldados e membros de ordem religiosas.
E o voto ainda continua sendo, gente, baseado em uma economia, né? Porque se a gente fala que eles só poderiam votar, né, se eles soubessem ler e escrever, então só quem saberia ler e escrever seria a elite. Por isso, a gente fala que esse governo, de certa forma, ainda assim é voltado para a elite, tá? Esse governo de Deodoro da Fonseca, ele promulgou a Constituição em 91, ele venceu as eleições, né, diretas, a primeira eleição direta, e ele venceu e tornou o Floriano Peixoto seu vice. Ele, gente, era considerado bastante rígido e todos esses governos são considerados bem rígidos e não aceitam oposições ao seu governo. Como o Marechal Deodoro, ele tomou várias medidas, né, que enfraqueceu ainda mais o governo, dentre elas ele mandou fechar o Congresso, houveram vários conflitos, inclusive as revoltas armadas, a primeira revolta armada. A primeira revolta armada foi uma reação ao governo de Deodoro da Fonseca, feita por militares, principalmente membros da Marinha, que ameaçavam bombardear o Rio de Janeiro caso o governante não renunciasse ao poder. Tá? Então, se Deodoro não renunciasse ao poder, o Rio de Janeiro seria bombardeado por esses militares que queriam uma maior participação na vida política, queriam leis trabalhistas melhores para esses militares e queriam uma mudança no governo, tá? E em 23 de novembro de 1891, o Deodoro vai renunciar à presidência. E quem vai assumir a presidência é Floriano Peixoto, o seu vice, tá? Floriano Peixoto, ele tinha o apoio das forças políticas de São Paulo. Esse governo também enfrentou bastante oposição de vários grupos políticos, mas Deodoro permaneceu-se no poder e cumpriu até o final, né, o mandato de Deodoro. No governo de Floriano Peixoto aconteceu o que a gente chama da Segunda Revolta Armada. Foi quando os navios de guerra ameaçaram bombardear a capital se o presidente não convocasse novas eleições, tá? Alguns dos importantes políticos estavam, então, arriscados, né, a perder os seus cargos. E aí os cafeicultores, eles começaram a ajudar a dominar essa revolta armada, a tirar Floriano Peixoto do poder e a convocar o que a gente chama de uma nova eleição. Essa revolta foi sufocada porque Floriano Peixoto, a primeiro momento, fingiu que atenderia essas requisições, mas não atendeu, e então ele sufocou, né, aprisionou os líderes políticos e acabou com essa revolta.